Bolsonaro é o primeiro entrevistado no contexto Metrópolis, né? Conela Guimarães e Andresa Matais. O contexto Metrópolis será ao vivo de segunda a sexta. A política e a economia descomplicados. Ou seja, é uma iniciativa ali da Metrópolis para poder trazer vários convidados para serem entrevistados ali durante esse período das 12 às 14 horas, como iria ser informado aqui, né? Estreia na segunda-feira, oferecimento aí da Metrópolis, ia ser exibido nas redes sociais. E quem era o primeiro convidado? O primeiro convidado iria ser o Bolsonaro. Mas o que aconteceu? Vamos lá. Com medo de ser preso, Bolsonaro cancela a entrevista que seria transmitida nas redes sociais. Ex-presidente daria entrevista na Metrópole, mas alegou medo de descumprir medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver aqui, ó. No fim da manhã, Bolsonaro pediu ao portal garantias de que não seria preso em função da entrevista. A justificativa dada pelo ex-presidente foi o fato de que ele falaria ao vivo com transmissão pelas redes sociais do Metrópolis. Como vocês sabem, o Bolsonaro ele foi impedido de estar se pronunciando nas redes sociais. Exatamente porque se ele fizesse isso, acarretaria o quê? Que ele poderia ter a medida que foi colocada sobre ele ser revogada e poderia ser decretada prisão imediata a ele. Um verdadeiro absurdo. Não sei como é que acontece um negócio, só que aí a gente lembra que a gente está no Brasil. E aqui no Brasil vale o que o rei Alexandre quer, não é verdade? Na sexta-feira, 18 de setembro, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal impôs uma série de restrições a Bolsonaro, como a proibição de uso das redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Agora fica aqui subentendido. Como é que é? Vamos dar um exemplo. Se Bolsonaro ele sair de casa, por exemplo, e ele for filmado aí na rua ou alguma coisa, isso aí é intermédio de terceiro? Não sei. Isso aí poderia ser qualificado aí para poder decretar a prisão imediata dele? Também não sei. É uma coisa que fica subentendida, a gente não sabe muito bem como é que se dá isso aí, não sei, né? Mas ali, ó, dessa forma, Bolsonaro teve medo de que pudesse incorrer em descumprimento de medidas cautelares, uma vez que a entrevista seria transmitida ao vivo no YouTube e no X. Obviamente, né? Se está sendo transmitido nas redes sociais, iria ser caracterizado que ele estaria fazendo uso dessas redes sociais, mesmo que não fosse, vamos dizer assim, não, voluntariamente sim, né, que ele ia estar aceitando, mas não ia ser, por exemplo, algo do pulso dele, né, pegar aqui o celular e fazer um comentário, como ele fazia de costume, né, abrir as lives, comentar no Twitter e coisas desse tipo, porque isso aí dele, ele foi proibido. Pois bem, então ele achou por bem não fazer isso e ele pediu garantias, né, ele pediu, peraí, eu vou dar essa entrevista, ok, mas e aí? Qual é a garantia que vocês vão me dar que não vai dar BO nenhum pro meu lado? Aí, vamos lá. O Metrópolis conversou com 2 ministros do STF, além de fontes da Polícia Federal, para apurar a possibilidade de Bolsonaro ser preso em função da entrevista. Pois é, isso aí era um negócio que no mínimo deveria ter sido pensado pela própria Metrópole, né? Mas que não foi pensado e simplesmente assim foi jogado ali. Vamos jogar essa isca aí para poder ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. Mas acabou que não deu em nada, né? A gente viu aí que uma coisa que era basal não foi feita e se o Bolsonaro não tivesse tido essa cautela para poder fazer isso, obviamente iria ser decretada a prisão imediata dele porque ele estaria transmitindo a sua imagem através de redes sociais, mesmo que ele estivesse dentro da sua casa. Claro, né? Eles estão fazendo isso. Não foi só um descuido da Metrópole. Será? Sob reserva, os ministros confirmaram que uma entrevista ao vivo nas redes sociais poderia ensejar interpretação de que a medida cautelar teria sido descumprida. Quer dizer, a própria Metrópole que teve essa ideia de colocar o Bolsonaro justamente para poder dar muita audiência, porque é isso que o Bolsonaro dá, isso aí é verdade. Eu não tenho político de estimação. Bolsonaro fez muita cagada, sim, falou muita besteira, sim. E você que quiser me taxar disso, o problema é seu. Eu não tenho político de estimação, falo mal do Bolsonaro, falo mal do Lula e falo mal de quem eu quiser. O canal é meu e eu falo porque é o que aconteceu, porque eu tento da melhor maneira possível eu ser parcial, da melhor maneira possível. Aliás, imparcial nesse caso, né? Imparcial. Mas, obviamente, eu sou mais enviesado para a direita. Mas não é por isso que eu coloco um colarzinho com o nome de Bolsonaro e saio por aí para todo o canto. A avaliação se dá após a escalada de tensão envolvendo a decisão de Moraes referendada pela primeira turma do STF na própria sexta-feira. Aí a gente vê um negócio aqui, ó.
O que aconteceu? Duas coisas assim que a gente vê. Vocês lembram que só nesse negócio aqui, a gente já vê essa pressão todinha aqui em cima do Bolsonaro. Mas vocês lembram dessa matéria aqui, ó? STF libera ex-presidente Lula para dar entrevistas enquanto está na cadeia. Lula está preso há pouco mais de um ano, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Essa notícia aqui, como você pode ver, foi do dia 18 de abril de 2019. Mas isso aí foi um caso isolado. Será? Lula concede primeira entrevista após prisão política. Claro, né? Ele é CUT, né? Claro que eles iam colocar isso aí, né? Isso aqui já foi o dia 26 de abril do mesmo ano. Ó. Fico preso 100 anos, mas não troco minha dignidade pela minha liberdade. Diz Lula em entrevista exclusiva aos jornalistas Florestan Fernandes Júnior do El País e Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, né? Aquele mártir da democracia e tudo mais. Não, mas isso aí não foi tão isolado, não. Isso aí deve ter acontecido. Mas vamos lá, o Lula concede entrevista ao jornalista Kendi Alencar da Rede TV, exibida neste sábado, né? 7 de, que foi aqui, ó, 3 de maio, né? É a segunda vez que o ex-presidente fala ao jornalista desde a prisão política em 7 de abril do ano passado. Aí já é 3 de abril, maio, já tá falando de novo. Ou seja, aquele negócio assim. Não, o Lula pode. O Lula pode dar entrevista, ó o miserável rindo aí, ó. Não, comigo dá certo. Com o Lula pode. E veja aí uma outra incongruência que aconteceu em todo esse processo. Por quê? Nem terminou de julgar Bolsonaro, nem terminou e vamos colocar a tornozeleira para poder fazer aquele escracho, né? Para poder caricaturizar, não me lembro bem se a palavra é essa, o Bolsonaro para poder ficar um negócio mais tranquilo. Só que aí, ó, vamos lá, vamos refrescar a memória. O pedido de tornozeleira para Lula levou 1.102 dias, meus amigos. Você não lembra disso não? Mas a internet não perdoa, as redes sociais não perdoam. E realmente, ó, olha o tempo que foi o pedido, gente. Olha, você tem noção? Foi igual aquela história do pseudo pendrive, né? Não, o pendrive tem muitas coisas, pegou mal, já abriram mão daquele negócio, não vai ter pendrive não, porque o pendrive pode pegar mal, vamos deixar isso aí de lado e dizer que não encontrou nada. Realmente, não encontrou nada. E aí a gente vê a incongruência geral dessas coisas que estão acontecendo no Brasil. Um verdadeiro absurdo e é uma coisa que simplesmente, colou, vai dar certo. Deixa o Lula dar entrevista porque ele tá preso e tudo mais. Bolsonaro não pode nem se exibir na internet, ele estando em casa numa espécie de prisão domiciliar. Como é que é o nome disso? Censura. Eu não conheço outro termo para isso. Para mim é censura. Se você conhece um outro termo para isso, você, coloca aqui nos comentários para que eu fique sabendo a sua opinião. Na minha opinião, isso aí é censura e das brabas, viu? Mas não, a gente vive numa democracia. Igual no vídeo que eu coloquei ainda há pouco, hoje às 6 horas, se não me engano, 6h30 que eu coloquei aqui. Mas o fato é, estamos pebados, meus amigos. A situação não está nada boa e realmente, conforme vai passando o tempo, a situação vai ficando ainda pior. A coisa não tá boa não, viu? Se preparem.